Se você der joinha, o YouTube vai entender que é interessante e vai começar a divulgar para outras pessoas. Faz esse favor para nós, né? Se inscreva-se no canal também, ative o sininho, todo dia 5 horas da manhã vai chegar a notificação para você. Faz essa, tá bom? Se tem sido bênção para você, compartilha pelo menos com 3 pessoas aí. Não esquece de comentar, porque o seu feedback é muito interessante, tá bom? Muito feliz com o resultado. O feedback que o povo tem dado é de bênção, então eu vou permanecer. Vamos continuar, porque vai ser bênção, tá bom? Essa semana falaremos sobre eu com Deus e vai ser muito bom para você. Tamo junto, obrigado aos patrocinadores que têm me abençoado, os abençoadores da minha vida, tá tudo por aí, não sei como é que o Cris vai fazer, mas vai mostrar para vocês quem tem nos ajudado. Tamo junto, Deus abençoe, roda Cris, é nóis, produção. Se de Deus, esse cara aí que você está falando para nós, pastor, para a gente ter um relacionamento, se dele veio todas as coisas, então o mal veio dele. Então eu não aceito. Ô, mano, você não entendeu, foi nada. Você sabia que a Bíblia, talvez, eu digo assim, o talvez porque é bom você estudar sobre, porque existem linhas que dizem que foi no templo e tal, já falamos até sobre isso em alguns devocionais passados aí. Mas você sabia que Deus não criou o mal, mas Ele cria anjos? E é top que a gente divide, nós que gostamos de Bíblia, divide e aprendeu em angiologia, por exemplo, que ele divide os anjos em 3 partes, né? 3 classes, vamos dizer assim. Querubim, arcanjo, serafins. E aí o anjo, tá? Vamos pular essa parte. Mas presta atenção numa parada. Em uma classe de anjos ele pega um, ele consagra para ele, consagrar é separar. É separar a quem ele é devido. Ele pega aquele anjo, ele unge, transmite poder, ele consagra para ele mesmo, ele separa para ele mesmo, chama ele de aferidor de medidas, cobre ele de pedras preciosas e coloca ele como exemplo sobre todos os anjos. E o louco, e aí eu vou deixar as referências aí para você entender. Mas o louco é que ele dá escolha para os anjos, cara. E aí a Bíblia fala que esse aferidor de medida, então vem ao coração dele o desejo de ser não mais do que Deus. Ele sobe no lugar mais alto de todos os anjos, nas alturas mais altas, acima das nuvens, e tem o desejo agora de ser semelhante a Deus. E agora aqui você vai entender uma parada. Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí eu quero que você imagine que após a queda desses seres espirituais, desse aferidor de medidas, Deus nos amou tanto que assim mesmo Ele nos dotou de ser um ser almático, né? Nós somos tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Corpo fez do barro. Aqui eu deixo muito claro umas coisas, eu vou até deixar aqui também. No nosso seminário a gente explica muito sobre isso. E a gente fala sobre, olha, quando você lê sobre a criação, é impossível que você não explique nenhuma tricotomia, porque a gente explica que o corpo veio do barro. A alma são o centro de decisões, emoções, que no sopro de Deus, que soprou o espírito de vida, em nós Ele nos fez um ser almático, morando num corpo que é feito do barro e que tem o espírito, que é a vida que Deus põe em nós. Só que quando Paulo explica isso lá no Novo Testamento, ele fala sobre, será que você não sabe que a nossa parte física, ela luta contra a nossa parte espiritual? Em vez de lá vem a tradução espiritual, vem a tradução espírito, que aí as pessoas confundem bastante com o espírito, que é a vida que Deus põe em nós. E aí confunde bastante, e aí levanta uma bandeira, nós é dicotômico, e outra bandeira, nós é tricotômico. E aí na verdade, quando a gente entende sobre as traduções, entende muito bem que Paulo está ali dizendo que a nossa parte física, ela luta contra a nossa parte espiritual. Pois bem, onde eu quero chegar com tudo isso sobre o amor de Deus? Deus nos ama tanto, a ponto de, após ter tido a queda desses anjos caídos, Ele agora nos dá a possibilidade também de amar a Deus pelo que Ele é, e nos dá a possibilidade de amar a Deus se quisermos amar, né?
Quando houve a queda do homem, é uma parada cabulosa, porque entra a justiça de Deus, em que Cristo morre para fazer justiça. E nessa que Jesus Cristo morre, eu quero que você entenda que Deus não te ama como você é e que você permaneça sendo o que você é. Não. Deus te amou a ponto de matar o Filho dele por amor a todos. Mas agora é a sua vez. E a sua vez cabe em que você decida. Eu quero alcançar esse amor. Tem uma historinha que a gente fala sempre, que é de um rapaz que ele fez uma coisa feia no país dele e ele foi condenado à morte. Mas ele era uma pessoa boa, ele foi condenado à morte porque o ladrão que entrou na casa dele mataria os filhos, estupraria a esposa e já tinha acontecido isso na vizinhança. E esse cara bom, de coração e tudo, mas ele foi defender a família. E ele então pega uma faca e mata o cara praticamente em cima da esposa dele. E esse cara estava num país em que era você paga a vida com a vida. Então você vai morrer. Só que a sociedade, ela foi até o cara que resolve isso e falou: esse cara é bom, esse cara não merece morrer e tal. É uma história ruim. E aí esse cara então resolve: não, eu vou então perdoar. Ficou durante 3 anos preso para decidir se morre ou não morre, morre ou não morre. Então eu vou perdoar esse cara porque a sociedade está falando isso. E aí o homem se vestiu de alguém religioso, foi até a cadeia. Mas esse homem dentro da cadeia, ele não queria ouvir mais ninguém, porque ele foi condenado à morte fazendo o que era certo de proteger a sua família. Então ali ele perde a fé e entra um cara religioso, dentro das 2 aspas, para poder falar de alguma coisa. Ele fala: se você entrar aqui dentro, eu vou matar você. E vou merecer morrer porque matei alguém agora. Porque eu não quero saber de você, eu não quero esse negócio que você está querendo me dar, eu não vou... E ele está achando que ali estava oferecendo sobre a religião, alguma coisa, mas na verdade do lado de dentro do livro estava ali a carta de perdão, né? E quando esse cara agora vai embora, o carcereiro fala para ele: mano, você sabe quem você mandou embora, que está tentando aí mais de 3 horas falar com você e você não quis? É o cara que poderia te dar o perdão, porque ele veio aqui para te dar o perdão. E aí esse cara perdeu a possibilidade de ser perdoado por causa disso. E no dia da morte dele, né, estava naquela época em que poderiam se falar o seu último desejo, a sua última frase, alguma coisa. Ele foi morrer e quando deram a oportunidade dele falar, o que ele falou foi impactante e que serve para nós também. Ele disse assim: hoje eu não estou mais morrendo pelo crime que eu cometi, mas hoje eu estou morrendo pelo perdão que eu não aceitei. Mano, isso é muito louco. Essa história é bastante usada por professores, né, para explicar sobre que hoje você não morre mais pelo pecado que você cometeu. Em Cristo Jesus você só vai morrer sem a salvação pelo perdão que Ele já deu para todos, mas alguns não receberam. Mano, quero muito que você receba o perdão de Deus. Deus amou de tal maneira que matou o seu próprio Filho para que você tenha o perdão de Deus. Aceite o perdão de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe. Paz.